Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos ao longo desse trimestre estudando o tema da aliança, o eterno concerto de Deus com o seu povo. Esse é o tema da lição dos jovens nesse trimestre. E para entendermos a segunda semana de estudos, é importante pararmos para analisar e lembrar do que foi estudado na semana passada. O subtítulo dessa lição, da lição desse trimestre, já diz: o eterno concerto de Deus com o seu povo. E na lição da semana passada foi dado um vislumbre a respeito desse concerto, desse eterno concerto de Deus com o seu povo. Sabe, queridos, a aliança é um compromisso. É um concerto que Deus fez com a humanidade, Deus fez com os seus filhos. E há um detalhe importante, queridos. Em que está baseado a aliança de Deus com o seu povo? A aliança de Deus com o seu povo, com os seus filhos, está baseada em seu caráter. A Bíblia diz lá em 1 João 4, versículo 8, que diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. A sua aliança, o seu compromisso para com seus filhos é um compromisso de amor, de cuidado, de prover o melhor. O compromisso de Deus na aliança é amar, é conceder o melhor a seus filhos. E esta aliança, ela é uma aliança eterna. E na semana passada, como está no slide que eu vou colocar aí agora para você ver, a aliança eterna é a aliança da graça, que está relacionada ao amor, à graça de Deus para com o ser humano, em dar algo que ele não merece, mas que ele concede. E essa aliança da graça, ela pode ser colocada em duas fases. A primeira fase, onde nós vemos ali a aliança de Deus com Adão, na promessa de que viria o filho descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Nós podemos ver a aliança com Noé, Deus salvando a vida de Noé, a aliança de Deus com Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações da terra. E essa promessa então se estende ao povo de Israel, onde que o povo de Israel fosse fiel, a humanidade seria atraída a Israel, Deus estaria com Israel. E é uma frase muito constante no Antigo Testamento para o povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. Já na segunda fase da aliança da graça, nós encontramos Jesus. Jesus que derramou o seu sangue. E lá em Mateus 26, 28 diz que esse é o sangue da nova e eterna aliança. Bom, entendendo então esse conceito de uma aliança eterna, como então decodificar, entender o tema dessa semana, que é a definição da nova aliança? O texto que é mencionado aqui na nossa lição é o texto de Hebreus, ali a partir do versículo 7, onde o texto ali afirma da nova aliança. E o texto diz que a nova aliança não é com base na antiga aliança, como foi feita com o povo de Israel, quando Deus prometeu guiar eles pelo deserto, Deus tirou eles do Egito. Aqui nós precisamos entender um ponto importante. Qual era a função e a missão de Deus ali na antiga aliança? Era cuidar do povo, era conduzir o povo, salvar o povo, fazer com que o povo fosse um atrativo para as outras nações, para que por meio da fidelidade do povo para com Deus, as pessoas fossem atraídas a Ele, Deus iria cuidar de seu povo. O texto de Hebreus, aqui no capítulo 8, versículo 9, diz: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, o grande problema da aliança no passado não estava no compromisso que Deus fez. Ou seja, o problema não estava na promessa, no cuidado, na fidelidade de Deus para com o seu povo, mas estava na resposta, na reação do povo para com Deus. É interessante quando nós vamos analisar o contexto do Antigo Testamento e vamos ver o que Deus está falando aqui sobre o povo não permanecer. Nós vamos ver que o povo vivia um sincretismo religioso. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava Baal e outros deuses. E tudo isso era uma quebra de aliança. Era uma quebra do estatuto divino. A Bíblia declara que o povo andava quebrando a aliança, quebrando os princípios de Deus. O propósito e a aliança de Deus com o povo de Israel sempre foi cuidado,
Em resposta disso, fidelidade para com Deus. Deus sempre cuidaria do seu povo, amaria o seu povo, remiria o seu povo. Em resposta, o seu povo deveria ser fiel. Portanto, por várias vezes o texto do Antigo Testamento diz: sede santos porque eu sou santo. Faça um compromisso comigo, confirme o seu compromisso comigo, porque eu estou confirmando o meu compromisso contigo. Esta é a resposta de Deus. Todavia, como o texto de Hebreus declara, o povo não honrou este compromisso. Em outras palavras, o povo adulterou a aliança que Deus havia feito com eles. Sabe, queridos, o povo fez como uma pessoa que trai o cônjuge. Ele quebra a aliança. Só que Deus agora diz que firmaria uma nova aliança. Essa nova aliança não estava relacionada a um novo propósito de Deus para com o povo. Afinal de contas, o caráter de Deus ele é imutável. O caráter de Deus ele é amor. E o desejo de Deus, o compromisso de Deus, a aliança de Deus com o seu povo é que irá cuidar, que irá amar, que irá prover todo o necessário para o seu povo. Só que agora na nova aliança há alguns detalhes importantes. Nessa nova fase da aliança, que também nós podemos definir assim, há um detalhe importante. Bom, na antiga aliança, na primeira fase da aliança, o povo deveria ser fiel. Deus escreveu as leis em tábuas de pedra. Deus deixou isso bem claro para o seu povo. O povo tinha isso visivelmente, eles carregavam as leis. Todavia, o texto aqui diz alguns atributos importantes a respeito dessa nova aliança, ou podemos dizer, da nova fase da aliança. O primeiro detalhe é que a lei agora não estaria impressa em pedras, mas o texto diz que Deus iria imprimir a lei no coração do homem. Então, como que ele faria isso? Quando diz aqui o coração, nós sempre atribuímos o coração ao sentimento de amor. E quando nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, nós encontramos o texto que Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É mais uma vez Deus reforçando o povo a ser obediente, ser fiel. Mas agora tem um porém, não é porque a lei está em tábuas de pedra, mas é por amor ao que Jesus fez por cada um de nós. Na nova aliança, nessa nova fase da aliança, o amor de Deus é o motivo pelo qual nós devemos ser fiéis, não meramente por estar em tábuas de pedra, estar escrito, Deus ter dito, mas Deus apresenta uma razão mais clara para nós sermos fiéis a Ele. A razão, o amor que Ele demonstrou por nós. E em resposta a esse amor, nós o amamos sendo fiel a Ele. Um outro detalhe da promessa aqui da nova aliança, o Senhor promete ser o Deus deles e torná-los o seu povo. Sabe, queridos, Deus sempre quis que o povo fosse reconhecido como servo dele. O propósito de Deus na aliança sempre foi, olha, as pessoas precisam reconhecer que eu sou o seu Deus e que vocês são o meu povo. E agora na nova aliança isso é reafirmado, só que agora de uma forma diferente. Aqueles que são reconhecidos como povo de Deus é aquele que amam a Cristo, aqueles que vivem em Cristo. Então, quando você observa um verdadeiro cristão, ele está sendo conhecido como um servo de Deus. Deus é o condutor da vida dele e por isso ele é chamado de cristão, porque ele busca viver Cristo. Na nova aliança, Deus quer ser conhecido diante da humanidade por meio de seu povo. Seu povo denominando-se como cristãos, como aqueles que amam a Cristo, que se entregam a Ele, porque Ele se entregou primeiro. O terceiro ponto aqui que a lição destaca, no DNA da lição, Deus promete se revelar a todo mundo, e isso foi claro e nitidamente por meio de Jesus. Embora eu e você hoje não podemos ver fisicamente Jesus, nós podemos conhecê-lo por meio das Sagradas Escrituras, o que ele fez, como ele agiu, e um dia, muito em breve, completando, digamos, essa promessa da aliança, nós o veremos em sua plenitude. Essa é a promessa de Deus.
E o quarto ponto, quarta promessa de Deus dentro dessa nova aliança, Deus promete perdoar os pecados. Observem que esses quatro aspectos, essas quatro promessas dentro da aliança já estavam contidos na antiga aliança. Só que agora Deus torna evidente de maneira mais clara e objetiva para as pessoas. A nova aliança, ela é o Evangelho. O Evangelho é essa segunda fase da aliança que torna as coisas mais claras, que mostra o amor de Deus em sua plenitude. A nova aliança, em suma, é a personificação de Deus, a aliança eterna em pessoa, é Jesus. O compromisso que Deus faz com o seu povo é claramente apresentado por meio do sacrifício de Jesus. A nova aliança é Jesus. A nova aliança é a conclusão da promessa de Deus de cuidar, de amar. E é interessante, queridos, que a Bíblia destaca em Apocalipse 13, versículo 8, o seguinte: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A nova aliança, ela é com base no sangue de Jesus. A Bíblia declara que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia destaca lá no livro do Apocalipse que esse Cordeiro, Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Em outras palavras, o plano de Deus de manifestar Jesus, de apresentar a aliança de maneira intensa e agora de maneira eterna, ela já foi planejada desde o início. Então, a nova aliança é a conclusão da promessa de Deus, é a personificação do amor de Deus, é o amor de Deus apresentado de maneira clara na vida de Jesus. Se a aliança ela é eterna, se o plano de entregar Jesus já foi desde o início, então por que antiga e nova aliança? Antiga e nova aliança por dois aspectos importantes. Primeiro, o aspecto histórico. Antigo Testamento ali, Abraão, Noé, Adão, Moisés, o povo de Israel. E depois, historicamente, Jesus. Deus apresentado de maneira clara e evidente para o seu povo. É um conceito histórico. E o outro detalhe é a experiência do povo para com essa etapa da aliança. Na primeira aliança, o indivíduo via ali um cordeirinho, ele era chamado à fidelidade a Deus, pelo livramento do povo do Egito, pelo chamado que Deus havia feito a Abraão, pelo cuidado que Deus teve ali com Adão, com Noé. Todavia, agora, a experiência no Novo Testamento, na nova aliança histórica, agora com Jesus, ela é diferente. Não é mais um cordeirinho que está morto, mas é o próprio Deus, Jesus entregue por nós. E a experiência aqui agora está mais intensamente relacionada ao amor. Nós agora vemos a manifestação clara, total do amor de Deus pelo seu povo, pela morte de Jesus na cruz. E em resposta, a nossa experiência agora ela é mais intensa, ela é diferente, porque nós olhamos para um amor manifestado numa pessoa que se entregou inocentemente por nós. Então, antiga e nova aliança no conceito histórico e no conceito da experiência. Mas ambas aqui fazem parte da aliança eterna, do amor eterno de Deus, do desejo eterno de Deus de salvar o seu povo, de remir o seu povo. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus ao longo da história tem firmado a sua aliança e Ele sempre vai cumprir a sua promessa. E Ele convida a mim e a você hoje a fazermos parte desta aliança, a honrarmos este compromisso de fidelidade, de amor para com Ele. Não sermos fiéis, leais meramente porque Ele diz, mas sermos fiéis, leais porque Jesus se entregou por nós. A nova aliança histórica apresenta Jesus, o amor de Deus,
personificado, declarado publicamente por mim e por você. Honre essa aliança que Deus fez contigo para te salvar. Ame a Ele, seja fiel a Ele e tenha certeza que Ele sempre vai cuidar de você. Se você tiver alguma dúvida sobre a lição, lembrando, entre no nosso site, obondabiblia.com.br, na aba Lição Jovem, ali envie a sua pergunta sobre a lição que nós iremos buscar lhe responder por meio do vídeo ou até mesmo por meio de um e-mail. Que Deus lhe abençoe. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por teu amor e cuidado conosco. Nos ajude a cada dia, ó Pai, honrarmos essa aliança que o Senhor fez conosco, sendo fiéis e leais a Ti. Nós os entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.